Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui falar um pouco sobre a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, né? De hoje, nosso livro que estamos estudando aqui, Gênesis, né? No capítulo de número 6. Eu espero que você esteja animado, animada, para continuar estudando este livro, que tem sido muito interessante os assuntos. Hoje, no capítulo número 6, nós vamos falar sobre Caim e Abel. Lembre-se que nós estamos estudando alguns tópicos extraídos do livro de Gênesis. E aí, quando nós aprendemos algumas coisas com alguns personagens bíblicos, eles nos ensinam coisas muito interessantes, as quais nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. E nós vamos falar hoje sobre os irmãos Caim e Abel. Bom, nós sabemos que Abel, ele era um pastor de ovelhas e Caim era um lavrador, filhos, melhor dizendo, de Adão e Eva. Estes dois moços, eles foram filhos da mesma família, o mesmo contexto cultural, o mesmo contexto, vamos dizer assim, social, né? E eles então estavam desenvolvendo as suas potencialidades de vida, as suas faculdades mentais e assim por diante. Aí aparece aqui o texto sagrado, ele nos coloca uma questão, um momento da vida dos dois em comum, que era a relação com Deus. Nós vemos que eles tinham a concepção de Deus, né? Porque Adão e Eva conheceram Deus face a face. Depois do pecado foram expulsos do paraíso e começam a sua vida, né? Porém, nós vemos ali que Deus fez promessas para eles, né? E creio que houve um arrependimento tanto de Adão quanto de Eva. Havia, obviamente, o conceito e o conhecimento de Deus. Por que sabemos disso? Porque tanto Caim quanto Abel foram fazer uma oferta ao Senhor. Algo, então, que parecia, de uma certa maneira, algo que ou nascia ali, ou que já era comum de ser feito ou não. Não sabemos. O que sabemos efetivamente é que Deus, ele era buscado neste momento. Bom, muito bem. E nós vamos ver então e conhecemos que Deus agradou-se da oferta de Abel, mas desagradou-se da oferta de Caim. E por causa disso, Caim, então, ele mostra o seu caráter, né? E assassina o seu irmão Abel. Bom, muito bem. Por quê? A grande pergunta é: por que Deus agradou-se da oferta de Abel e não de Caim? Como nós vemos aqui no livro, existem muitas teorias a respeito disso, né? Mas o texto, para mim, ele deixa muito claro coisas muito interessantes. Veja bem, quando relata a respeito da oferta de Abel, diz que Abel trouxe do melhor do seu rebanho, ou seja, um animal cevado, um animal em que Abel, por algum motivo, ele preparou e entregou o melhor que ele podia ter para Deus. Ele poderia ter desfrutado da carne daquele animal gordo, cevado, num churrasco muito gostoso, num cozido muito bacana, mas ele preferiu entregar aquilo a Deus. Já Caim deixa claro o texto também que ele trouxe uma oferta dos frutos da terra, ou seja, algo que ele não havia colocado algo ali
que pudesse ser agradável aos olhos de Deus. Porque veja bem, eles não estavam fazendo caridade a Deus. Deus não havia pedido isso. Deus não tinha mendicado sacrifícios e ofertas. A lei nem existia. O que existia era uma teologia natural, certo? Eles não cumpriam um ritual, porque não havia lei, como eu já disse, certo? Então era algo espontâneo. Tangia no campo da adoração aquilo, ok? Então nós vemos que eles vão tirar do fruto do trabalho deles uma oferta para Deus. Do seu dia a dia vão entregar para Deus, certo? Então, nós vamos ver que Deus ele vai se agradar da oferta de Abel e não de Caim. Então, nós podemos dizer aqui de inúmeras coisas, tá? Só que, baseando-se na palavra de Deus, como o autor aqui coloca, que ele se baseia lá em Hebreus capítulo 11, né? Que é o capítulo da galeria dos heróis da fé, né? Ele vai falar aqui no capítulo 11 que Abel, versículo 4, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E por quê? No versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Então, nós podemos ver que Deus se agradou da oferta de um e não do outro. Agradou-se da oferta de Abel e não da de Caim. Por quê? Porque a oferta de Abel, ela foi feita em fé. E a de Caim, não. Lembre-se bem, eu sempre gosto de falar isso. Nós sempre temos que colocar a fé em cima de dois pilares, de duas pernas, porque senão fica saci pererê a fé. A fé não é só acreditar intelectualmente ou uma crença intelectual em Deus. Eu sei que Deus existe. Isso não quer dizer que você tem fé. Não. Fé é crer, mas também ser fiel a este Deus em que você crê. É aí que está o agradar de Deus. Porque o diabo, ele crê em Deus. Mas ele agrada a Deus? Não, porque ele não é fiel a Deus. Então fé é isso, é crer e ser fiel. Abel era fiel a Deus, ele cria em Deus e era fiel a Deus. Caim, ele cria em Deus, mas não era fiel a Deus. E é isso que é um ponto interessante aqui a ser destacado nesta aula de hoje, que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer em fidelidade, em fé a Deus, para que lhe seja agradável. Se você vai servir a igreja, você tem que fazer isso crendo que está fazendo a Deus, que Deus assim se agrada, se fizermos em fidelidade. A quem? A Ele, a Deus. Por que vamos servir a um próximo necessitado? Porque a palavra diz para fazermos isso. Eu creio e para ser fiel a Deus eu vou fazer isso com alegria. E vou fazer isso crendo que isto é agradável aos olhos de Deus. Mas não só porque muita gente faz caridade, vamos dizer assim, com desencargo de consciência. Não está sendo fiel a Deus, está sendo fiel a si próprio. E isto não agrada a Deus, certo? Muitos outros fazem as coisas com o intuito de serem vistos pelas pessoas como os fariseus faziam. Eles não estão sendo fiéis a Deus, estão sendo fiéis à sociedade. Entendeu? Então, por que Abel, Deus se agradou? Porque Abel estava sendo fiel a Deus. E Caim não. Caim estava cumprindo uma tabela. Já que Abel vai fazer, eu também vou fazer. E aí então, Deus não se agrada da oferta de Caim. Bom, Deus, como conhece todas as coisas, ele nota o semblante irado de Caim e Deus fala com Caim.
Deus trata com Caim. E ele fala, olha, você está irado e você precisa dominar as suas emoções. Você não pode deixar que as emoções te dominem, né? E, por fim, Caim mata Abel, certo? Caim mata Abel. E aí mostra, então, a natureza de Caim. Nós vemos aqui, então, que o diabo ele continuava tentando as pessoas. Tentou já e já havia derrubado Adão e Eva. E agora vem e derruba Caim também. Porque daí agora aparece o primeiro homicídio. E a palavra de Deus diz, né? Jesus diz que Satanás é homicida desde o começo. Ou seja, ele tentou Caim para que Caim matasse Abel. Nós vemos isso aqui. E aqui então acontece agora uma divisão da humanidade, que nós vemos até hoje, vamos ver até o fim. Né? A humanidade ela está dividida entre aqueles que adoram a Deus, os filhos de Deus, e os que não adoram e não buscam a Deus, os filhos dos homens. E isso nós vemos que esta é parte da humanidade que não adora a Deus e não busca a Deus, tem como seu progenitor Caim, o pecado, o pecador, o homicida. Mas aqueles que buscam a Deus, os filhos de Deus, têm como seus progenitores Jesus Cristo, né? Que é o primogênito, entendeu? Ou seja, aquele que gera os cristãos é Jesus. E quem gera os pecadores vem lá de trás, com Caim, certo? Muito bem, que foi gerado por Satanás, num sentido de natureza pecaminosa, e não gerado de uma natureza física. Quando nós falamos que fomos gerados por Jesus, que é o primogênito, isso está falando de natureza espiritual. Fisicamente, nós fomos gerados de nossos pais, o pai e a mãe, que nos gera fisicamente, mas espiritualmente, na essência, quem nos gerou foi Jesus. Caim foi gerado por Adão e Eva fisicamente, certo? Mas espiritualmente foi gerado por Satanás. E aqui que tange, meus irmãos, uma heresia que nasceu já no judaísmo e que hoje se encontra, como disse aqui, muito bem colocado o autor aqui no livro, que ainda hoje pela Igreja Cristã Tabernáculo da Fé, dizem que Caim foi gerado de uma relação sexual entre Satanás e Eva. Isso é uma heresia atroz, né? Que aparece no judaísmo, mas que até hoje é revivida por esta igreja, Tabernáculo da Fé, ok? Bom, muito bem. Então, nós vemos aqui então que há uma humanidade dividida entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? E aí então nós vamos ver que depois disso, Caim despreza Deus e recebe um castigo de Deus, e ele se incomoda com o quê? Com o castigo. E isso mostra então aqui a natureza dos impenitentes. Impenitentes são aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Eles se incomodam não por causa do pecado, mas eles se incomodam pelo castigo que o pecado traz, pelas maldições que o pecado traz, e não pelo pecado. Entendeu a diferença do negócio? E aí nós vemos então Caim sendo punido por Deus e, na verdade, recebendo o fruto das suas ações. E aí nós vamos vendo as maldições que o pecado traz. O trabalho em vão. Lá em Gênesis 4,12, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Ou seja, o pecado não produz nada. Ele só produz morte.
A Caim seria errante sobre a terra, um nômade, seria uma pessoa que vivia de uma forma solitária e distante de Deus também. E é isso que nós vemos então, essa humanidade longe de Deus, ela está distante e sempre mais distante de Deus e sempre gerando um vazio na alma das pessoas, ok? Muito bem, a gente aprende muito com a Bíblia toda e aprendemos então a respeito aqui com Caim e Abel sobre os adoradores, né, aqueles que Deus procura, adoradores em espírito e em verdade, e aqueles que são chamados os filhos dos homens, ou seja, pessoas puramente humanas que não têm nenhuma ligação com Deus, que não quer nenhuma ligação com Deus. E nós vamos então, a partir da semana que vem, nós vamos estudar quem eram, melhor dizendo, os filhos de Deus. Eu espero que você tenha gostado, mas eu peço para você leia a lição número 6 do seu livro, meu irmão, para que você veja mais detalhes e aprenda um pouquinho mais da palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado e que Deus te abençoe. Até domingo que vem com mais uma aula da Escola Dominical. Paz, Deus te abençoe.